João na ilha de Patmos. Você vê lá em Apocalipse, capítulo número 1, lá no versículo número 9. João, que era companheiro da aflição no reino, na paciência de Jesus Cristo, ele estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aí você vê lá em Apocalipse, capítulo de número 1, no versículo de número 9. Agora observe bem o local que ele estava preso, em Patmos. O que era essa ilha de Patmos? Ilha chamada Patmos. Era uma ilha solitária de pedra. Era uma ilha isolada, sem rios, nem árvores, nem terra para cultivar. Lá no mar do arquipélago, alguns quilômetros distante da costa da Turquia. E o fogo de perseguição contra João ardia com intensidade, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Cristo. João estava ali. O fogo da perseguição ardia, muito intenso. O imperador, na época romano, era Domiciano, que queria findar com os que professavam a fé em Cristo Jesus. E aqueles que professavam a fé em Jesus, que recusavam adorar os ídolos, foram acusados na época de serem ateus. Os que negam que há Deus. Ateu é que nega que há Deus. Então, aqueles que professavam a fé em Cristo, mas que adoravam a Cristo, que adoravam a Deus, mas não adoravam os ídolos, foram acusados de ser ateus. Uma perseguição violenta, uma perseguição terrível. E quando recusavam adorar a imagem do imperador, os imperadores de Roma eram adorados, eram reverenciados, e até a imagem do imperador, viu? Então, essas pessoas que professavam a fé em Cristo, que não adoravam, eram marcados como traidores da pátria. Então, as pessoas que professavam a fé em Cristo, foi declarado uma ameaça ao governo, inaugurar uma campanha para destruir os que professavam a fé em Jesus. João, o apóstolo mais idoso dos 12 apóstolos, ele então que era bispo da igreja em Éfeso, o líder principal da igreja, foi preso e banido para essa ilha lá em Patmos. Mas as cadeias que lhe prendiam o corpo não lhe estorvavam dele estar ligado em Deus, livre com Deus. Mas apesar de Deus permitir que inimigos edificasse na linguagem figurativa, para você entender, um muro até os céus em redor daqueles que professam a fé em Cristo, que professavam, nunca o deixe colocar tampa
lá em cima. Sempre há uma porta aberta lá em cima. E muitos ficam em tais circunstâncias como a de João, em Patmos, completamente vencidos e às vezes morrem ou descem ao nível dos animais. Mas o apóstolo João, sentenciado lá na ilha, presídio de criminosos, voou nas asas de êxtase profético, atravessando séculos e que contemplou de perto a execução do julgamento dos últimos dias e teve a revelação do Apocalipse, mesmo preso dentro de uma ilha isolada, solitária, tudo cercado em volta, mas de repente João viu uma porta aberta em cima e ouviu uma voz que dizia: "Sube cá." E quando ele subiu, foi quando ele teve a revelação de tudo. Mas antes, Jesus apareceu a ele no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele teve uma visão. E Jesus mandou ele escrever tudo que via. E escrevesse e enviasse às 7 igrejas. Estava preso o corpo, estava preso tudo, mas o seu espírito estava ligado com Deus e teve arrebatamento, segundo a narrativa da Bíblia, e visões do Apocalipse, segundo a narrativa da Bíblia.